mostra de vez o teu valor, deixa brilhar a luz. Vai sempre assim até o fim, servindo ao Senhor, fiel em meio à multidão, cheio da santa unção do Consolador. Fiel, revestido do poder, preparado para vencer o vil tentador. O fiel não se dobra, não se curva para o mal. Ele entra na cova, mas não nega o seu Deus. O fiel não se entrega, não tem medo dos reis. Ele vai pra fornalha pra servir o Rei dos Reis. Na Babilônia ou no Egito, quem é fiel não se rende para o mundanismo. Ele não foge do inimigo. Quem é fiel, ele vence, seja onde for, seja nas trevas ou no abismo. Quem é fiel tem a luz para o caminho. Não se corrompe, não se entrega, não, pois da sua fé ele não abre mão. Fiel em meio à multidão, cheio da santa unção do Consolador. O fiel, revestido do poder, preparado para vencer o vil tentador. O fiel não se dobra, não se curva para. Mas num futuro próximo, Jesus vai voltar. Então será o fim deste mundo. Naquele momento, todos os homens verão seu poder e grande glória. Jesus Cristo virá para julgar o mundo.
Naquele dia, os homens irão se lamentar por seus pecados, mas será tarde demais. Ninguém sabe o dia da sua vida, quando o Senhor virá com grande poder. Os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será destruído. A terra e tudo que nela existe será queimado. Então todos os mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos se prostrarão diante do trono de Deus. Os importantes e humildes, cada um dará conta de tudo que fez durante a sua vida. No dia da ira do Senhor, o seu dinheiro e as suas posses não poderão salvá-lo. Os covardes e os que não creem em Jesus, os traidores, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o lago de fogo e enxofre. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lá, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar que Deus preparou para o diabo e seus seguidores, o castigo eterno. Mas os que escolheram crer em Jesus Cristo serão justificados pela fé e terão paz com Deus através de Jesus Cristo. Eles entrarão na glória eterna, o céu, para todo sempre. Nem o olho jamais viu, nem o ouvido jamais ouviu, nem uma mente jamais concebeu o que Deus preparou para os que o amam. A morada de Deus será com os homens. Deus irá morar com eles, e eles serão seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Antes que seja tarde, humilhe-se e ore a Deus. Converta-se dos seus maus caminhos e busque a Ele. Então Deus ouvirá a sua oração e perdoará os seus pecados. Perdão dos pecados é só através de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
De fato, há movimentos nos Estados Unidos que estão contra. Manifestações têm surgido pedindo a não implantação automática e também como o Apocalipse claramente o explica. Sim, quando era pequena e lia sobre o 666, a marca da besta parecia um filme de ficção, mas quando vi isso, me lembrei que era o que dizia o Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse o amplia, pois se vamos dizer que este sistema existirá somente para coletar dados de saúde, como, por exemplo, ter um banco de dados de sua taxa de colesterol, se tem algo mais, alguma enfermidade, sejamos sinceros, este não é o objetivo final. O objetivo final, como o Apocalipse bem explica, e fazia com que pequenos e grandes, ricos e pobres, ou seja, não somente os imigrantes, mas a todos, livres e escravos, que se lhes pusessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. O que tem entendimento, conte o número da besta, pois é número do homem, e seu número é 666. Então, aqui se diz de comprar e vender. Este é o verdadeiro objetivo. Impor controles, saber o que pensas, fazes, dizes, o que gostas. Por quê? Como se fosse um automóvel quando tem aquele tipo de alarme por satélite? É algo pior que isso. Vamos às coisas menores, depois das implicações. A princípio vão colocá-lo para a saúde e as pessoas vão dizer: ah, que bom, eu não vou ter que levar nada, já está tudo registrado. Mas depois vem a armadilha que está em tudo que vem depois. Você não poderá ir a nenhum lugar, pois estará fichado. Agora, por exemplo, você vai com seu cartão de crédito no ônibus, e aí marca que você tem crédito em um e não no outro cartão. Mas nisso estará o registro de seus movimentos. Haverá sensores em determinados edifícios públicos, em livrarias, restaurantes. Onde você entrar, estará registrado nesse microchip que você implantou. E diferente do cartão que você leva, e se você quiser, você passa ou não. Se você leva o cartão para pagar o restaurante, ninguém sabe que você esteve no restaurante. Com o chip, estará perfeitamente identificado o lugar onde você está através deste sistema que vai ser conectado através de satélite. Ou seja, à medida que passa o tempo, isso vai se ampliando e sendo implementado para que nenhuma operação de nenhum tipo, nem sequer uma passagem de ônibus, possa ficar sem ser registrado. Isso é o que se chama nova ordem mundial. Então, nos interessa saber do que se trata. Bom, o mundo vai ficar nisso, e alguns de nós não aceitaremos e ficaremos fora do sistema. Agora eu quero seguir com isso, que me parece um sistema de controle terrível. As novas leis que indicam a implantação do microchip, Registro Nacional de Dispositivos Médicos. O Ministério estabelecerá um Registro Nacional de Dispositivos Médicos. Nesta seção, eles o mencionam como registro para facilitar a análise dos dados resultantes e a segurança de cada dispositivo que seja ou tenha sido usado em um paciente. Isso é uma possibilidade. A outra é que seja um dispositivo de classe 3 ou de classe 2, que seja implantável de suporte ou sustento de vida. Ou seja, não é um microchip padrão para todos. Há o padrão e há outros níveis. Exatamente, foi testado primeiro com cidadãos americanos. Isso me parece macabro, ou eu estou enganada? Isso faz parte da política, ou seja, eles colocaram soldados em lugares... Quer dizer, nós perdemos a liberdade com isso. Se perde muito mais do que a liberdade. Se perde tudo, porque você se lembra que há 50, 60 anos atrás, quando se provava a energia nuclear, colocavam soldados em trincheiras a poucos quilômetros, onde eles explodiam as bombas nucleares para ver o resultado disso no corpo humano. Colocavam soldados em lugares onde se sabia que morreram milhões de soldados americanos em consequência da radiação nestes lugares, que eram para captação de mísseis do inimigo. Agora tudo isso está sendo modificado. Eles preservaram a saúde dos soldados. Testaram este microchip. Primeiro, em vez de pagar para eles,
Eles davam estes microchips e aí davam descontos em lugares que eles tinham acesso. Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. Estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar, não se sabe para onde. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. É tão monstruosa, tão demoníaca, que cada um que toma conhecimento dela pensa que está ficando louco. J. Hoover disse que é um plano tão monstruoso que é impossível para a maioria acreditar em sua existência. E é esse um problema que temos para mostrar às pessoas, que essa conspiração é real. Sou grato a Deus que ao redor estão todas as evidências necessárias para provar. E não há como negar as provas de que o World Trade Center foi um trabalho interno. There are red and blue lists out there. Have you already heard about the red and blue list, okay? Deixe-me falar sobre o teor do vermelho, azul, amarelo, ok? E daí em diante o policial fala sobre o procedimento que a FEMA vai tomar em relação às pessoas e as cores para marcar identificando o grau de perigo que elas oferecem ao governo e também as atitudes que o governo tomará com cada uma delas, inclusive levando aos campos da FEMA para a morte instantânea. Aqui estão os caixões pagos com o dinheiro do seu imposto. E existem milhares deles esperando por você, em todo o país afora. Cada caixão pode comportar 3 ou 4 pessoas. E é onde muitos vão parar depois que for decretada a lei marcial nos Estados Unidos. Obama e Bush são importantes Illuminati. E há um plano master do qual eles são marionetes. A nova ordem mundial. E a meta deles é aniquilar com 80% da população mundial. Então assim poderão controlar o restante facilmente. E vão começar pela América. E eles já construíram enormes fornos industriais que estão nos campos da FEMA. Esses fornos serão utilizados para incinerar os corpos dos mortos. E mesmo incinerando dia e noite não será o suficiente. E poderão matar milhares de pessoas de uma só vez por inalação de gás. Então temos esses caixões de plásticos para armazenar os corpos. E se você pergunta por que tudo isso vai acontecer com os americanos, a resposta é porque você rejeitou a Deus e seus preceitos. Quem não crê em Deus, pelo menos crê na informação dos caixões. A nossa nação proclama uma fé da qual não segue. E eu tenho uma crucial informação que é importante para você, americano, agora. Em 20 de março, o Congresso que te representa fez uma sessão especial a portas fechadas.
Ao longo de 176 anos, apenas 4 reuniões como essas foram feitas, fechadas ao público no Congresso. Os parlamentares não discutiram só novas proposições, porque não há razão para uma reunião assim de portas fechadas. Eles também discutiram outras questões. Primeiro, o iminente colapso da economia americana que está para acontecer em setembro de 2008. 2. O iminente colapso das finanças federais do governo está marcado para fevereiro de 2009. Terceiro, possibilidade de guerra civil interna como resultado da recessão. Quarto, acontecimentos generalizados, como revolta da população se mobilizando contra o governo. Quinto, detenção desses rebeldes dentro dos campos de concentração da FEMA. Eles estão construídos em todo o território americano. Sexto, possibilidade de retaliação contra membros do Congresso Nacional devido à recessão. Sétimo, a localização de lugares de segurança reservados para os congressistas e também para seus familiares, para serem preservados em caso de uma represália maciça. Oitavo, a necessidade de fusão com o Canadá por seus recursos naturais e também com o México, devido à sua mão de obra barata. Nono, a criação de uma nova moeda, o Amero, para circular nas 3 nações como proposta de solução para a crise econômica. E como prova disso, nos últimos 4 meses, o preço da gasolina subiu 500%. E isso é só o começo. O preço da cesta básica subiu 300%. As economias de milhões simplesmente evaporaram da noite para o dia, devido à avaliação da moeda pelos analistas financeiros. E as prisões começarão pelas grandes cidades, então se alastrarão para o interior. Tomarão lugar duras leis repressivas que vai requisitar policiais e forças militares através de todo o país para sufocar grupos rebeldes que possam surgir. Se você é americano e está ouvindo essas palavras, você deve entender que isso está acontecendo neste exato momento. E não é nenhuma teoria de conspiração, é fato, e estamos no limiar desses acontecimentos. Deixe-me explicar sobre as listas vermelha, azul e amarela. A lista vermelha, formada pelos inimigos do Estado, são líderes de grupos patrióticos que falem a verdade em talking shows, em palestras, com líderes comunitários, e também donos de blogs que falam a respeito do governo. Essas pessoas e seus familiares serão levados no meio da noite em helicópteros para os campos de concentração FEMA e poderão ser mortos imediatamente. Isso poderá ocorrer mais ou menos 2 semanas após a aplicação da lei marcial. Isso ocorrerá, é claro, depois da queda na economia. A lista azul ainda são considerados inimigos do Estado, mas seguidores dos das listas vermelhas. Essas pessoas ficarão para depois da aplicação da lei marcial. Serão levados aos FEMAs e lá serão mortos. Suponho que as pessoas que estão assistindo esse vídeo estejam nessa lista. Lista amarela. As ovelhinhas. Estas são as pessoas que não sabem nada da verdade por trás do governo. E não sabem nada sobre a nova ordem mundial e também não querem saber. Não são consideradas ameaças nenhuma e serão instruídas como deverão se comportar. São aqueles que fazem tudo que os outros dizem. Infelizmente, essas são a maioria e como serão muitas, será difícil de controlar efetivamente. Então, muitas serão mortas ou privadas de nutrição. Essas da lista amarela que sobreviverem serão as que serão etiquetadas com microchip 666 e serão liberadas como ovelhinhas para serem controladas. Acordem, seremos azul, amarelo ou vermelho. Estamos todos incluídos. Nós já vimos uma espiral no céu formando um desenho muito estranho. Já vimos uma nuvem sobre Moscou também demonstrando algo esquisito. O buraco da Guatemala até hoje não teve uma explicação adequada para realmente o que veio a formá-lo. E muitas outras informações estranhas, como por exemplo, o contrato da cobra coral com o governo daqui do nosso país, o programa de distribuição de remédio do nosso governo com o nome Horus, e tantas outras coisas estranhas. Mas setembro foi um mês recordista. Em setembro de 2011, muitas informações estranhas apareceram. Confira. This is my Bank of America card. It has my account numbers on it, has my savings account and checking account. I want to come inside at this time and close my accounts.
E aí você observa a que ponto chegamos, em que os bancos estão precisando tanto de clientes que proíbem esses homens de fechar as contas. Você não pode ir ao banco pegar o que é seu, porque isso vai levar o sistema financeiro mundial a um colapso iminente no momento em que você sair pela porta com o seu dinheiro no bolso. Mais uma vez provado que não há mais grana. Apenas 4,7% é o que sobrou em notas. Ainda neste mês de setembro de 2011, vazou a notícia terrível de que a vacina Gardasil estaria contaminada com DNA do vírus HPV. Embora as televisões e rádios controlados não falassem sobre isso, mas páginas e mais páginas da internet foram escritas com esta grave denúncia. Há poucos dias atrás, o Grupo Europa contra o Facebook divulgou pela internet que essa aclamada rede social não passa, na verdade, de uma grande armadilha orwelliana, em homenagem a George Orwell, que escreveu o livro 1984. Segundo a denúncia do Grupo Europa contra o Facebook, todas as informações pessoais de todos os usuários do Facebook são meticulosamente armazenados em históricos de computador para serem usados pelos senhores do mundo. E ainda no mês de setembro, mais uma vez, o presidente do Irã denunciou na ONU que os Estados Unidos derrubou o World Trade Center. E mais uma vez, sua denúncia não deu em nada. Foi ainda no mês de setembro que um famosíssimo cientista do laboratório Merck admitiu a presença de vírus da AIDS e câncer em suas vacinas. Este garotinho de 11 anos quer deixar de ser o Thomas para ser a Tammy. É o mais jovem ser humano de toda a história a mudar de sexo. Ele está sendo submetido a tratamento hormonal e tem o apoio desta senhora, que é a sua mãe, e desta outra senhora, que é seu pai. E a Europa, no mais baixo degrau da crise econômica, vai tentar a última cartada, ou seria a última notada. Vai emitir dinheiro homossexual. Estamos em meados de outubro de 2011 e as negociações sobre o imposto sobre CO2, ou seja, imposto para você respirar, segue o curso e certamente, muito em breve, será aprovado. Também está em curso a construção do Templo de Salomão em São Paulo. E mesmo o líder geral da Universal, Macedo, conhecendo a Escritura e sabendo que há uma antiga profecia de que esse templo, na verdade, servirá para o anticristo, nem assim ele desiste do seu intento. A Grécia, um país totalmente falido, raspa o fundo do tacho e se prepara para comprar 400 tanques de guerra. São essas notícias estranhas? Não, elas não se comparam com o que ocorreu no dia 10 de outubro de 2011. Estamos em Nova York e olhando para o céu avistaremos um rastro químico. Mas isso não é novidade. Rastro químico você vê em todos os lugares. Só que, igual a este, você ainda não viu. Desta vez, os homens que soltam rastros químicos sobre nossas cabeças foram longe demais. E assim como nos desenhos animados, como nos gibis dos anos 30, como nos filmes antigos do Batman e Robin da televisão, como aqueles personagens Coringa, aqueles arqui-inimigos do Batman, esses camaradas agora fizeram uma proeza e escreveram não só uma letra, mas uma frase. Última chance. Seria um aviso, seria um alerta, seria para nos tranquilizar ou para nos assustar? As pessoas já estão muito assustadas com os rastros químicos. Mas se não bastassem agora, esses rastros químicos formam palavras. Última chance. Última chance para quê? Para tirar o dinheiro que pensa que tem no banco? Última chance para sobreviver
a uma catástrofe natural, a mais uma movimentação dos senhores do mundo com sua máquina mortífera, a Harp. Última chance para quê, afinal de contas? A habilidade deste piloto em escrever Last Chance, última chance, nos céus dos Estados Unidos, mostra que esses homens não estão de brincadeira. As notícias ruins, estranhas e nunca antes vistas não param por aqui. Eu temo que muito em breve venhamos a dar outras. Cada dia ela vai crescendo mais. Muitos têm medo de enfrentar a realidade. Já não vivem a verdade.